seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Horário de Brasília, o seu podcast semanal da CNN, onde eu, Daniela Lima, e a maravilhosa Renata Agostini. Oi, Renata. Oi, Dani. Eu gosto de começar amanhã assim, recebendo elogios, sendo chamada de maravilhosa. Maravilhosos são vocês, nossos ouvintes, que agora já se habituaram a escutar o Horário de Brasília toda quinta-feira. Bem-vindos. Bem-vindos. Portanto, esse é o Horário de Brasília, o podcast onde a gente te explica tudo bem direitinho, o que está acontecendo na política e na economia do Brasil, desse jeitinho assim que você tá vendo, bem nosso, leve, pra cima, descontraído, mas certeiro. Aqui, os fatos sempre em primeiro lugar, é a regra da CNN. Renata, quer fazer uma aposta? Qual é o ministro que vai cair hoje no fim da tarde, só para derrubar nosso podcast? É isso. Eu acho que quem escuta o Horário de Brasília escuta pra isso, pra marcar o dia em que vai ter revoada em Brasília. Só pode ser, meu Deus, não, mas hoje acho que tudo dá certo. Vamos torcer, né? Vamos começar então falando sobre o tema dessa semana em Brasília, porque as crises, elas apenas se avolumam, né? O que a gente percebeu dessa semana pra cá, desde a saída de Sérgio Moro, na quinta-feira passada, começou essa conversa, o desfecho veio na sexta-feira com tiroteio pesado entre o ex-juiz e o presidente da República. Sérgio Moro deixou o cargo fazendo acusações graves. Graves quando se trata de política, graves quando se trata do presidente. Ele disse que Jair Bolsonaro, por mais de uma vez, demonstrou intenção de interferir politicamente na Polícia Federal. E o problema é que nas conversas com o presidente, e isso ele me disse expressamente, que não é só a troca do diretor-geral, né? Haveria também a intenção de trocar superintendentes, novamente o superintendente do Rio de Janeiro, outros superintendentes provavelmente viriam em seguida, a superintendente da Polícia Federal de Pernambuco, sem que fosse me apresentado uma razão, uma causa para realizar esses tipos de substituições que fossem aceitáveis. Dialoguei muito tempo com o presidente, busquei postergar essa decisão, às vezes até sinalizando que poderia concordar no futuro, né, com essa possibilidade. E até num primeiro momento pensando, não, de repente pode ser feito, pode ser alterado, mas cada vez mais me veio a sinalização de que seria um grande equívoco realizar essa substituição. Ontem, né, conversei com o presidente, houve essa insistência do presidente, né, falei ao presidente que seria uma interferência política, ele disse que seria mesmo. O que se seguiu de lá para cá foram uma série de ações, um cabo de guerra, digamos assim, de versões entre o presidente da República e o ex-juiz. E mais, já que ele falou em algumas particularidades, mais de uma vez, o senhor Sérgio Moro disse para mim, você pode trocar o Valeixo sim, mas em novembro, depois que o senhor me indicar para o Supremo Tribunal Federal. Me desculpe, mas não é por aí. E onde é que isso foi parar, Renata? No Supremo, levando o foco de tensão do Executivo, que antes estava bem centrado nas críticas ao Legislativo, agora essas críticas estão voltadas a ministros do Supremo. Dani, pois é, você falou logo na abertura que a gente conta tudo aqui sobre política e economia. Esse nosso episódio vai ser muito centrado no papel do Judiciário, que nos últimos anos do Brasil tem tido um impacto grande, claro, na política, também na economia, mas o que a gente vê agora é um cerco do Supremo Tribunal Federal no Palácio do Planalto e muita preocupação no entorno do presidente Jair Bolsonaro sobre não só o rumo de inquéritos e dos posicionamentos dos ministros, mas como isso vai influenciar diretamente nas decisões tomadas pelo governo federal. A saída do ex-ministro Sérgio Moro do governo precipitou um inquérito, um pedido da Procuradoria-Geral da República para que o STF autorizasse o início de investigações para apurar que as acusações que ele fez, né, se elas são verdadeiras ou não. Ali tem uma série de crimes listados como supostos ou possíveis que o presidente da República tenha cometido. O ministro Celso de Mello do STF autorizou o início desse processo. E esse é só um dos movimentos que a Corte tem feito e tem preocupado o Palácio do Planalto, né, Dani? Renata, vamos fazer aqui uma rápida explicação sobre como é que funciona o Supremo, porque a gente trata desses assuntos assim de maneira mais corriqueira, mas às vezes
para quem está ouvindo é difícil entender. O Supremo Tribunal Federal tem 11 ministros. Toda ação, todo processo que chega lá, ela tem 2 caminhos. Se ela for uma ação sobre um tema novo, um tema diferente, digamos assim, de outras, essa ação ela é sorteada entre os 11 ministros da Corte pelo sistema do próprio Supremo. Então, esse pedido de inquérito que a Renata se referiu, que agora já é um inquérito, porque foi autorizado pelo ministro Celso de Mello, foi sorteado para cair com ele. Outras ações, às vezes, quando já existe um tema correlato, ou seja, um tema parecido que um ministro decidiu, aí ela vai pelo que a gente chama de prevenção para esse ministro. É por isso que a gente tem tantos ministros do Supremo com assuntos que dizem respeito ao presidente da República ou ao governo e ao Palácio do Planalto, porque quando há um tema novo, ele é sorteado. Se depois o governo vai recorrer, por exemplo, ou fazer uma nova ação para tentar uma decisão diferente daquela que já foi dada por um ministro, por exemplo, aí aquele mesmo ministro está prevento, ou seja, está com a prevenção para ele decidir e depois talvez encaminhar para o plenário. O grande foco de tensão do início da semana foi esse inquérito que a Renata mencionou pelo Celso de Mello, mas a semana termina com muita tensão também por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, né, Renata? Explica pra gente que decisão foi essa. Exato. O ministro Alexandre de Moraes, numa decisão monocrática, é isso que a Dani estava explicando, uma decisão apenas dele, suspendeu a nomeação de Alexandre Ramagem para a Direção-Geral da Polícia Federal. São 2 decisões independentes, mas elas estão conectadas. Por quê? O inquérito que foi autorizado pelo ministro Celso de Mello se relaciona às acusações feitas pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, dizendo que Bolsonaro forçou a saída do ex-diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, porque gostaria de colocar alguém de confiança lá, interferir politicamente na Polícia Federal, ter acesso a informações sigilosas, mudar superintendentes, ou seja, promover uma interferência direta nos rumos da Polícia Federal. Isso é o que disse Sérgio Moro. Celso de Mello disse, ok, investigue-se, que o processo se inicie. Alexandre de Moraes, então, aí já mais para agora o final da semana, diz que Bolsonaro não pode nomear Alexandre Ramagem. Vamos deixar claro, Renata, para quem está ouvindo a gente, que Alexandre de Moraes decide um outro processo, este iniciado pelo PDT, partido que faz oposição ao Bolsonaro e que tinha como questão central a nomeação do Ramagem para a PF. O ministro Alexandre de Moraes toma uma decisão monocrática, ou seja, como a Dani estava explicando, uma decisão que é tomada por ele e não pelo conjunto de ministros da Corte, suspendendo a nomeação de Alexandre Ramagem para a Direção-Geral da Polícia Federal. Este foi o nome escolhido pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, para substituir Maurício Valeixo. Essa troca era a troca que o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, vinha se opondo. E aí ele decide fazer aquela série de acusações, dizendo que Bolsonaro só queria tirar o ex-diretor-geral Maurício Valeixo da PF porque quer não só fazer uma interferência política na Polícia Federal, mas como ter alguém de confiança, que ele possa obter informações, obter dados de relatórios de inteligência sigilosos, tudo aquilo que Moro disse que Jair Bolsonaro estava sinalizando que gostaria de fazer na Polícia Federal. Alexandre de Moraes, portanto, diz que essa nomeação não pode ser feita. E aí isso bateu como uma surpresa no Palácio do Planalto e o presidente Jair Bolsonaro, ao longo de toda a quarta-feira, teve um comportamento muito errático em relação a isso, como reagir. Inicialmente, ele quis sim que houvesse um posicionamento da Advocacia Geral da União para recorrer dessa decisão. Ele foi depois desaconselhado, ele sinalizou que respeitaria e buscaria uma via intermediária. Ao fim do dia, já estava dizendo que não, que queria insistir. E aí, hoje, estamos aqui na quinta-feira, Bolsonaro acordou batendo nesta tecla de que a motivação do ministro Alexandre de Moraes é uma motivação política. Ele deu essa declaração, logo ele acorda, já começa disparando ali um monte de declarações quando sai do Palácio da Alvorada e disse que a decisão do senhor Alexandre de Moraes, no entender do presidente Jair Bolsonaro, falta um complemento para mostrar que não é uma coisa voltada pessoalmente para o senhor Jair Bolsonaro, é isso que diz o presidente. E segue batendo na tecla de que quer achar uma solução para manter Ramagem lá.
Eu não engoli ainda essa decisão do senhor Alexandre de Moraes. Não engoli. Não é essa forma de tratar um chefe do executivo que não tem uma acusação de corrupção, que faz tudo possível pelo seu país. Sacrifica a sua família, sacrifica seus amigos, sacrifica a todos. Essa decisão, inclusive, as informações que eu tive, não repercutiu bem, obviamente, junto a policiais federais, associações, pautando indicações. Agora eu pergunto, senhor Alexandre de Moraes, o senhor vai retirar o Ramalho da ABIN, que é tão importante quanto o diretor-geral da Polícia Federal? Você não pode ir para a PF, ele não pode ficar na ABIN. Senhor Alexandre de Moraes, aguardo de Vossa Excelência uma canetada para tirar o Ramalho da Agência Brasileira de Inteligência, para ser coerente. Agora, Dani, essa avaliação de Bolsonaro e de pessoas próximas a ele, de que é algo específico de Alexandre de Moraes contra o presidente da República, não parece respaldada nos fatos, né? Porque a gente tem decisões recentes de outros ministros da corte que têm complicado bastante a vida do governo. Sim, é importante esse ponto. Não só com relação a este governo, vou voltar um pouquinho e vou falar dos anteriores. Não é a primeira vez que o Supremo Tribunal Federal barra uma indicação feita por um presidente da República. Para ficar nos dois casos mais famosos, a ex-presidente Dilma Rousseff, já perigando sofrer um impeachment, tentou levar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para seu ministério para Lula ser ministro da Casa Civil. Naquele momento, Lula já era réu da Lava Jato. E quando você assume um cargo no Executivo, você passa a ter foro privilegiado. Naquela época era assim, depois o Supremo, inclusive, mudou o entendimento, acabando com esse chamado elevador processual, né, em que o processo sobe automaticamente para outra instância se a pessoa assume um cargo de primeiro escalão. Pois muito bem, Gilmar Mendes entendeu que a nomeação de Lula, inclusive muito respaldado na divulgação daquele famoso áudio em que a ex-presidente Dilma liga para Lula e fala: ô Lula, tô mandando aí o Bessias com aquele documento para usar em cargo de necessidade. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar Fala, uma querida. coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso, Almeida. você espera tá aí bom. que ele tá indo aí, Tá bom, tô aqui, fica aguardando. tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. Enfim, o ministro Gilmar Mendes, respaldado muito por esse áudio que foi divulgado pela Lava Jato assim que Dilma anuncia a nomeação de Lula, causando muita repercussão popular, o ministro Gilmar Mendes vai lá e suspende a nomeação do ex-presidente Lula, dizendo que havia risco de este ato levar à obstrução de justiça, ou seja, tirar as investigações da Lava Jato de onde elas estavam e levar as investigações para outro lugar. Depois, salto temporal, o ex-presidente Michel Temer tenta nomear Cristiane Brasil, que na época era deputada federal. Quem é Cristiane Brasil? Filha de Roberto Jefferson, o presidente do PTB, delator do Mensalão e agora aliado de Jair Bolsonaro, defensor de Jair Bolsonaro nas redes sociais. Pois muito bem, Temer tentou nomear Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho. Cristiane Brasil, a imprensa publicou, tinha dívidas, estava na justiça recorrendo para não pagar dívidas trabalhistas. Ou seja, era uma pessoa que ia cuidar de toda a cadeia, legislação trabalhista no Brasil e que tinha pendências na Justiça do Trabalho com alguns de seus ex-funcionários. Houve um questionamento na Justiça e a ministra Carmen Lúcia suspendeu também liminarmente a nomeação da Cristiane Brasil e depois essa decisão foi confirmada por Luiz Roberto Barroso, ministro também do Supremo. Ô Dani, você reparou que aí é de 2 em 2 anos, né? Foi 2016, 2018 e agora 2020, sempre no início do ano. Então vamos ficar ligado, 2022 vai ter o Supremo vetando algum ministro de novo. Anota aí, apostinhas do horário de Brasília. O fato é que não é a primeira vez que isso acontece. Em todos os casos, essas decisões foram controversas, porque a Constituição garante ao presidente o direito de nomear livremente seus auxiliares e cargos que estão ali sob a alcunha dele. Mas a Constituição também estabelece critérios para essas nomeações. E é aí que o bicho pega. No caso de ramagem, Alexandre de Moraes entendeu, numa decisão de 15 páginas, que há um risco de se ferir a impessoalidade. Qual é o princípio da impessoalidade? Que é uma base da Constituição para nomeação em cargo público. É o de você tomar uma decisão visando o melhor para a administração
pública e não o melhor para você ou o seu grupo ou suas próprias intenções. E aí, como é que Alexandre de Moraes fundamenta a decisão dele, já que você mencionou bastante as críticas que foram feitas pelo presidente? Alexandre de Moraes fundamenta essa decisão dizendo, primeiro, elencando tudo o que foi dito por Sérgio Moro e depois o que foi dito pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, que quando vai rebater as acusações do Moro, diz que sim, gostaria de ter alguém para quem ele ligasse, para que ele pudesse pedir informações. E qual é o problema? O presidente chegou a sendo questionado, porque Ramagem aparece em fotos com Carlos Bolsonaro, tem uma certa proximidade com a família. O presidente, questionado nas redes sociais por essa proximidade, respondeu com um "e daí?". Eu conheci o Ramalho um dia depois do segundo turno. Por que um dia depois do segundo turno? Que a Polícia Federal resolveu trocar alguns dos seus delegados porque achava que eu, como presidente eleito, devia ter um cuidado mais especial do que vinha tendo ainda. Aí eu conheci o senhor Ramalho. E é uma pessoa competente segundo a própria Polícia Federal. E daí a relação de amizade. E por que eu não posso prestigiar uma pessoa, que além do mais, tá certo? Eu conheci com essa profundidade, né? É a relação de confiança. Então o ministro fala, olha, diante desse cenário e sendo que as acusações de Moro estão sob investigação nesse inquérito do Celso de Mello, a gente vai, por cautela, suspender a nomeação do Ramagem até que fique claro o contexto em que ela está acontecendo, para evitar que essa nomeação cause o que no direito eles chamam de dano irreparável, ou seja, de você colocar o cara lá e ele mexer peças que depois você não consegue mais desfazer o que foi feito, causa um dano no funcionamento daquele órgão. Assim é que está estruturada a decisão do Alexandre de Moraes, mas o presidente está politizando isso, como a Renata deixou muito claro, e agora o ministro virou alvo aí nas redes sociais, né, Renata, dos apoiadores do presidente. Dani, essa parte técnica da explicação ali do que fundamentou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela é super importante, mas é interessante também a gente colocar o contexto de outras decisões tomadas por outros ministros que têm indicado que não há um ambiente favorável a Jair Bolsonaro na corte, como dá a entender o presidente quando foca a atenção apenas em Alexandre de Moraes. Então nós temos essa decisão de suspender a nomeação de Ramagem para a Polícia Federal, temos duas decisões do ministro Celso de Mello e outros movimentos também de outros ministros da corte, não é mesmo? Nesta quinta, o ministro Gilmar Mendes suspendeu um pedido, negou, rejeitou um pedido do Eduardo Bolsonaro de suspender a CPMI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga fake news no Congresso. O filho do presidente tentou acabar com essa CPMI via judiciário e o ministro Gilmar Mendes disse que não, que os trabalhos seguem. Na verdade, o Supremo tem passado o recado, Renata, de que está muito unido em duas frentes. Primeiro, defender a própria corte, que é alvo de ataques de bolsonaristas nas manifestações, não é de hoje, né? A gente pode ficar no final de semana passado aí, quando o presidente, em cima de um carro, na frente do quartel-general do Exército, participa de uma manifestação e discursa numa manifestação que pedia fechamento do Congresso, do Supremo e um novo AI-5, o ato mais duro da ditadura que institucionalizou a tortura como meio de trabalho das Forças Armadas, em especial do Exército, durante a ditadura. Dani, eu queria lembrar aqui, na verdade, uma animosidade anterior, né, que surge. Vamos lembrar que o Eduardo Bolsonaro, lá atrás, né, em outubro de 2018, antes de Bolsonaro pegar a faixa presidencial, fala aquela que ficou até famosa, né? Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo. Então, essa animosidade, ela já é anterior. Bom, então o Supremo está muito focado em preservar a corte, defender as prerrogativas da corte, para ficar na palavra correta, e também está muito focado em defender os limites da Constituição para garantir a separação dos poderes. Então, o que se percebe dessa série de decisões é que os ministros estão centrados em enviar a noção de limite ao presidente da República e ao seu governo, seus aliados, num momento em que Bolsonaro está muito centrado num discurso quem manda sou eu, né? Essa ideia de que o
presidente pode tudo, ela foi combatida diversas vezes em votos de ministros do Supremo. O próprio Celso de Mello, na decisão que autorizou o início da investigação a respeito das acusações feitas por Sérgio Moro, ele diz: ninguém está acima do Estado de Direito e está todo mundo submetido à Constituição. Ou seja, é uma maneira muito clara de dizer: olha, você pode muito, mas não pode tudo. Dani, então vamos explicar nesse caso, porque na decisão do Alexandre de Moraes, salvo se a Advocacia Geral da União, que agora está sob novo comando, inclusive, tirar algo da cartola muito exótico, é muito difícil que Bolsonaro consiga uma via judicial nesse caso. Porque Alexandre de Moraes dá uma decisão, o presidente logo depois reverte a nomeação de Ramagem, o retorna para a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, ele era diretor-geral, então ele coloca ele lá de novo. Portanto, ele cumpre a decisão judicial. Recorrer da decisão de Alexandre de Moraes parece um caminho muito complexo, muito difícil, para não dizer impossível nesse momento. O que Bolsonaro está sinalizando agora que quer fazer tem um caminho jurídico, no mínimo, complexo nesse momento. Portanto, o principal problema, o elefante na sala, continua sendo as investigações que foram autorizadas por Celso de Mello. Vamos explicar qual é o caminho nesse caso e por que o Congresso, então, torna-se tão importante lá no final da linha? Bom, partindo do pressuposto que o Celso de Mello deu 60 dias para que a Procuradoria-Geral da República colha elementos, entre esses elementos está previsto um depoimento de Sérgio Moro e que Sérgio Moro apresente o que tiver, mensagens de telefone, áudios enviados, trocados com o presidente, assim também procederá a defesa do presidente, apresentando esses elementos para a Procuradoria-Geral da República fazer um parecer. A Procuradoria vai dizer ali o que ela acredita que aconteceu e pode, nesse caso, formular uma denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro ou contra Sérgio Moro por denunciação caluniosa. A partir do momento em que o ministro Celso de Mello autorizou que haja investigação, a Polícia Federal, então, inicia a investigação de fato. Colhe depoimentos, pericia celulares e apura se há elementos para corroborar a versão dada pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Havendo evidências, indícios de crime, aí a Procuradoria-Geral da República, ela tende a apresentar uma denúncia. Mas, nesse caso específico, essa investigação, ela não se restringe ao judiciário. O Congresso tende a entrar na jogada. Um elemento importante, se debateu muito lá atrás, durante a gestão do governo Michel Temer, sobre a imunidade do presidente. Nesse caso, o presidente Jair Bolsonaro está sendo investigado por crimes cometidos durante o seu mandato. O presidente da República, segundo a Constituição, não pode ser investigado por eventuais crimes que ele tenha cometido antes de sentar na cadeira. Não é o que estamos falando agora. Bem, se cumpridas todas essas etapas, portanto, investigação indicando que sim, há indício de crime cometido pelo presidente Jair Bolsonaro, Procuradoria-Geral da República tende a apresentar uma denúncia e aí isso vai bater no Congresso. Não é isso, Dani? É porque quando o procurador-geral faz a denúncia, o ministro tem que encaminhar essa denúncia para a Câmara dos Deputados, dar ciência à Câmara dos Deputados que o presidente da República foi denunciado. E aí a Câmara dos Deputados precisa autorizar a continuidade desse processo. E aí se inicia um jogo muito parecido com o do impeachment, no sentido da contabilidade. O presidente da República precisa ter com ele mais de 171 votos para garantir que a denúncia não vai andar. Para que autorize-se a continuidade da denúncia, você precisa reunir mais de 342 votos. É a mesma coisa que você precisa para aprovar o início de um processo de impeachment, né? Então, se Jair Bolsonaro não tiver esses 171 votos, se a Câmara tiver mais de 342 votos pela abertura, pela aceitação da denúncia, o processo volta para o Supremo e aí o presidente, se o Supremo
acatar o início da ação penal, ou seja, transformar o que era inquérito e depois o que era denúncia em um processo no qual o presidente vira réu. O presidente é afastado por 180 dias até que o Supremo conclua o julgamento. E quem assume é o vice. Um detalhe importante nesse caso é que, diferentemente de um processo de impeachment em que há votos na Câmara e no Senado, nesse caso é uma votação restrita à Câmara dos Deputados. O presidente, se chegar lá na frente, né, e esse caso se desdobrar e chegar até o Congresso, ele vai precisar de apoio da Câmara dos Deputados. E é aí que a gente entende um pouco o esforço do presidente Jair Bolsonaro em se chegar, digamos assim, mais perto do centrão, né? E trazer esses partidos como PP, PL, PSD, PTB para perto dele, inclusive com a oferta de cargos. Cargos esses, né, Renata, que os partidos já estão ficando assim um pouco impacientes porque tá só na promessa, né? O governo está dizendo que esses cargos estão sob análise, os nomes que foram indicados pelos partidos estão sob análise da equipe de inteligência, mas entregar a nomeação que é bom ainda nada, né? Mas olha que interessante, Dani, quando você estava aqui explicando até inclusive esse número, né, que é necessário ali na Câmara para barrar o início da ação penal, essa é mais ou menos a bancada que os partidos de centro estão sinalizando ao presidente hoje. Eles dizem que juntos, aí os maiores, né, progressistas, republicanos, PSD, mas juntando as siglas danicas, eles conseguem articular uma bancada de mais ou menos 170 deputados. Aí são 9 siglas, eu até brinco, 9 siglas e meia, porque são todos esses partidos, junto com Patriotas, Avante, outros, e mais meio PSL, né? Porque é o ex-partido do presidente da República que tem ali uma parte que está com ele, uma parte que não está com ele. Mas, de qualquer forma, o que eles estão mirando é uma bancada de 170 deputados. Essa articulação foi iniciada antes de haver a saída de Sérgio Moro, antes desse inquérito estar aberto. Portanto, ela não foi iniciada com o objetivo de barrar lá na frente qualquer movimento. Ela foi iniciada porque o presidente entendeu, começou a ser aconselhado de que precisa ter uma base minimamente organizada, uma base parlamentar minimamente organizada no Congresso. Mas ela vai ser muito importante lá na frente até para isso. Caso ele tenha problemas maiores, ele tem quem o segure na Câmara dos Deputados. Nesse momento eu vou abrir voto divergente da relatora em partes, porque segundo os dirigentes de partido que eu conversei, que tiveram lá com o presidente Jair Bolsonaro, ele deixou muito claro que sua preocupação era o impeachment. Então sim, ele não estava visando nenhuma ofensiva no Supremo, mas ele estava sentindo, digamos assim, que a situação política estava saindo de controle, que a crise iniciada pela pandemia do novo coronavírus é muito grave, previa um efeito rebote muito forte na economia e estava querendo se blindar de uma possível ofensiva no Congresso, porque o presidente Jair Bolsonaro já é recordista de pedidos de impeachment apresentados à Câmara dos Deputados. Eu acho que já são 30, né, Renata? E o presidente, assistindo esse volume de pedidos de impeachment, decidiu se blindar com o Centrão, até porque ele não tem uma boa relação com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Não seria dali, portanto, que viria a blindagem dele. Renata, para finalizar, eu acho importante a gente destacar aqui que essa ofensiva feita especialmente hoje pelo presidente em cima do ministro Alexandre de Moraes foi seguida por uma série de críticas de aliados bem próximos do presidente, como a deputada Carla Zambelli, como a deputada Bia Kicis, a outros ministros do Supremo. Elas, em postagens nas redes sociais, por exemplo, o ministro Luiz Fux e o ministro Marco Aurélio de Mello foram alvo porque suas filhas são desembargadoras e criou-se uma narrativa ali dizendo, quer dizer que a impessoalidade não valeu aqui, né, na hora de fazer a nomeação da filha desembargadora. Nenhum ministro nomeia ele próprio a filha, para ficar bem claro. Mas são movimentos que acontecem no judiciário e que sim, o fato de você ter um pai ministro do Supremo Tribunal Federal certamente não conta pontos contra, no mínimo. Mas o fato é que, ao expandir esse ataque, eu acho que os bolsonaristas
não se dão conta de que, na verdade, vão acabar fortalecendo o espírito de corpo do Supremo. Porque se você faz 1 de alvo, 2 de alvo, 3 de alvo, Toffoli já é atacado há bastante tempo, o presidente da corte. Em um determinado momento, o que você força é, de fato, a unidade, em defesa não só deles, mas da instituição, que nesse caso ali está restrita aos 11. Sim, Dani, o STF é alvo dessa base bolsonarista do presidente desde sempre, quase, né? Quando a gente vê essas manifestações de rua, tem ali muitos apelos, né? Não só para o fechamento do Congresso, mas também vozes que falam para o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Nesse momento em que há decisões sérias e com consequências potencialmente graves para o governo, deputados aliados, ao elevarem o tom e insistirem nessa narrativa, não contribui. Esse ponto que você toca do impeachment é muito presente nas falas do presidente Jair Bolsonaro. Ele acha que ele está sempre sob ataque. E esse movimento do Centrão, esse movimento de aproximação do Centrão, é importante você ter tocado no caso do Rodrigo Maia, porque o presidente falou de forma muito clara que Maia tinha ali como objetivo uma agenda para tirá-lo da cadeira, e esses partidos que o presidente Jair Bolsonaro tenta agora atrair para ele, são partidos que jogavam junto com Maia no Congresso. Não sei se jogavam é a palavra correta, porque não há ali um rompimento entre eles, mas se eles formarem essa base pró-Bolsonaro, então eles deixam de arquitetar um jogo combinado com Maia e passam a jogar um jogo junto com o Palácio do Planalto. Seja para votar projetos importantes, seja para desarmar bombas que cheguem até a Câmara em relação a ele. Perfeito, Renata. Para não dizer que a gente não olhou para as outras coisas, houve um esforço aí nessa semana de tentar aplacar o ataque ataque especulativo, digamos assim, em cima do ministro da Economia, Paulo Guedes, que ficou meio amuado na semana passada, quando viu o governo lançar um plano, a Casa Civil apresentar um plano, do qual ele não fazia parte, com o qual ele não concorda. O presidente Jair Bolsonaro sentiu o tranco da resposta dos mercados ao ataque especulativo ao Guedes, depois, principalmente, da saída de Sérgio Moro, esse temor ficou muito forte de que Guedes fosse, digamos assim, o próximo na linha de tiro. E aí, nesta semana, o presidente se esforçou para dar bastante poder retórico, inclusive, ao seu ministro da Economia, inclusive promovendo ontem, na quarta-feira, uma entrevista coletiva em que Braga Neto, o ministro da Casa Civil, que havia apresentado o plano rechaçado por Guedes, né, o tal Pró-Brasil, um plano de 10 anos com investimentos e etc e tal, dizendo que quem manda, quem diz se tem dinheiro para pagar ou não, para fazer ou não as coisas, é o Paulo Guedes, tentando ali, portanto, colocar água na fervura, né? Foram 3 dias consecutivos de gestos em relação ao ministro da Economia, Paulo Guedes. Isso, de fato, é significativo. Mostra que, no momento, Bolsonaro quer passar essa mensagem. Ele primeiro fala na porta do Palácio do Alvorada, que quem manda na economia é Paulo Guedes. No dia seguinte, na reunião ministerial, em que estavam todos os seus ministros, mais os presidentes dos bancos públicos, ele repete essa mensagem de que a diretriz econômica é dada pelo ministro da Economia. No dia seguinte, tem essa coletiva que você citou, Dani, também quando ele reuniu ali a sua tropa de choque do PIB. São alguns dos empresários que dão apoio a Bolsonaro desde a campanha. Ele chamou todo mundo em Brasília para dar algumas explicações pela saída do Moro, mas principalmente para dizer que a agenda liberal não seria deixada de lado. Ele repete, leva Paulo Guedes para esse encontro, leva a ala militar para esse encontro, para sinalizar que estão todos em sintonia e que o tal mote liberal na economia e conservador nos costumes não seria deixado de lado. Bem, isso é o que o presidente Jair Bolsonaro fez esta semana. Isso quer dizer que viverão felizes para sempre, que o assunto está pacificado? Não. Uma pessoa muito próxima ao ministro Paulo Guedes me alertou ontem que ele não acha que a novela se encerra aqui, que o presidente Jair Bolsonaro precisa de apoio, está se movimentando nesse sentido e que Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional,
é muito habilidoso, me alertou esse aliado de Guedes. Por que ele fala de Rogério Marinho? Marinho é o grande pivô, digamos, dessa crise interna no governo. Quando o presidente decide, autoriza a Casa Civil a patrocinar e anunciar publicamente o Plano Pró-Brasil, ela anuncia apenas uma perna desse plano, 30 bilhões em obras que haviam sido sugeridas pelo Ministério da Infraestrutura. Mas estava ali nos escaninhos do Palácio do Planalto uma lista de sugestões de Marinho, que seriam cerca de 20 mil obras para as quais seriam necessários 180 bilhões de reais. Aí é que Guedes ficou realmente inconformado, porque isso significaria acabar com seus planos de ajuste nas contas públicas. Nos bastidores, a temperatura esquentou demais. Guedes chamou Marinho de desleal para baixo. Vamos lembrar que Marinho entrou no governo na pasta de Paulo Guedes. Ele era o secretário especial de Previdência e Trabalho, depois foi deslocado para ser ministro do Desenvolvimento Regional, que é a pasta que substituiu o antigo Ministério das Cidades. Guedes realmente ficou muito, muito chateado e eu acho que não tem paz que seja feita nesse momento ali entre os dois. Renata, qual que foi a frase que o Guedes disse para a equipe dele? Você apurou esse bastidor e vai ter que abrir aqui pra gente, porque ele é maravilhoso. Eu disse no 360, o jornal que eu apresento aqui com o Reinaldo Gotino na CNN, inclusive todo dia de 16 às 18h30, estamos no ar, fazendo jabá aqui no meio do podcast, que o ministro Paulo Guedes estava pintado pra guerra e tinha dito ao seu time que era pra ninguém baixar a guarda. Qual foi a frase que ele disse, Renata? No retreat, no surrender. Que é... Muito bom, né? Guedes no 300 de Esparta. Dá pra imaginar o ministro com aquelas roupinhas de guerra. Não se rende. Sem recuar, né? Sem recuar e sem rendição, né? Sem se render. Esse é, inclusive, o nome do chat do WhatsApp que Guedes compartilha ali com alguns dos seus principais secretários auxiliares. No retreat and no surrender, no é isso? Retreat, é o nome do no chat? Surrender, é isso mesmo. Dorme com essa, Brasil. É um chat que ele compartilha com alguns dos mais próximos, inclusive alguns dos Chicago Oldies, que é o pessoal como eles se chamavam ali em referência aos Chicago Boys. Guedes diz que ele não dá pra ele ser um Chicago Boy, não, porque ele já é um Chicago Oldie. Ô, Renata, pra eu poder ir embora, dá pra dizer que Paulo Guedes tá na resistência, então? Esse é o objetivo dele. Eu acho que, inclusive, essa mensagem sinaliza que se eles ganharam essa rodada, eles não acham que eles venceram a guerra. E aí, nesse ponto, é sempre importante a gente rememorar. O presidente Jair Bolsonaro não é um liberal desde criancinha. Pelo contrário, ele foi convencido ali durante a campanha de que ele deveria abraçar essa pauta como uma plataforma de sucesso. E deu a sorte de Paulo Guedes topar, entrar e arquitetar esse plano para ele. É por isso que ele terceirizou durante a campanha toda e durante o seu primeiro ano de mandato todas as falas, as respostas. Pergunte ao Paulo Guedes, pergunte ao meu posto Ipiranga. Ele quis tirar dele essa conta, mas ele não era um deputado que defendia pautas liberais, pelo contrário. O pensamento dele é muito mais alinhado ao que seria de um Estado maior, um Estado que invista, um Estado que tome a frente dessa reconstrução da economia. Então, quando um aliado de Guedes diz que essa novela não acabou, é porque é uma batalha constante de Paulo Guedes convencer Jair Bolsonaro de seguir defendendo o que ele indica como melhor para a economia. Grande Renata Agostini, muitíssimo obrigada por mais esse bate-papo. Tomara que vocês tenham gostado. O Horário de Brasília volta na quinta-feira que vem com mais histórias fantásticas, né? Porque, como diz a Renata, o roteirista de Brasil, ele nunca tá pra brincadeira. De jeito nenhum, ele tá sempre atentíssimo, deve estar lá bolando o que ele vai fazer. Agora, roteirista, por favor, só a partir de segunda-feira, hoje não. Fica aí o nosso apelo sincero pela sobrevivência desse podcast. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. A gente volta na quinta que vem com o Horário de Brasília, um podcast da CNN para tratar de política e economia de um jeito leve, bastante divertido, mas bem detalhadinho. A gente espera você na próxima quinta. Tchau, Renata! Tchau, Dani. Até lá. Um beijo.